A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom que vocês estão aqui nos acompanhando neste estudo bíblico. Seja muito bem-vindo ao canal da PIBA e nós vamos fazer hoje um estudo muito interessante no livro de Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 11, que fala sobre o véu e também sobre a ceia do Senhor. Eu tenho aqui a minha Bíblia, meu esboço, que nós vamos acompanhar e eu espero que seja uma bênção para todos nós. Antes nós vamos orar e depois nós vamos ler a palavra de Deus. Me acompanhe nesta oração. Senhor, nós estamos na tua presença em nome de Jesus e te exaltamos, glorificamos ao Senhor por este privilégio que temos de mais uma vez estudarmos a tua palavra. Obrigado por estas ferramentas digitais que nós temos, de mesmo estando distantes, podermos nos comunicar e sermos edificados. Que o teu Espírito nos instrua nesta hora, de acordo com a tua palavra, para a edificação da tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Me acompanhe. 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos lá. O uso do véu na igreja de Corinto e depois a instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. Diz assim a palavra de Deus, eu vou ler desde o versículo 1, tá? Que pertence ao capítulo, que pertence, na verdade, ao capítulo 10. Sede meus imitadores, como também sou de Cristo. Aí vem o versículo 2. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vô-la entreguei. Querendo, entretanto, que saibais, versículo 3, quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. E Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a sua cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza, com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Versículo 6. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que raspe o cabelo. Mas, se lhe é vergonhoso o tosquiar-se ou raspar-se, cumpre-lhe usar o véu. Versículo 7. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Esse versículo 11 é versículo chave, tá? Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido de mulher, e tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza a ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória? Pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Nisto, porém, que vos prescrevo, a partir de agora, versículo 17, sobre a ceia do Senhor. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para ser melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio. Versículo 19. Porque até mesmo importa
que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que não têm? Aos que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo graças, partiu e disse: Isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Porque por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come, bebe sem discernir o corpo, come e bebe para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenei deixa eu ler de novo esse finalzinho. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Até aqui. Meus irmãos, estamos em Corinto. O contexto de Corinto é no capítulo 1 ao capítulo 4, o tratar de Paulo sobre as divisões na igreja. O capítulo 5 fala sobre a imoralidade e tratamento da igreja. O capítulo 6, o problema de contendas, né? O problema da contenda. O capítulo 7, o problema da sexualidade e o casamento. E no capítulo 8 a 10 é a liberdade cristã, envolvendo aí aqueles sacrifícios, o sacrifício a ídolos, a carne sacrificados a ídolos, se pode comer, se não pode, nós já falamos sobre isso. E hoje nós falaremos sobre o véu e a ceia do Senhor, que faz parte do conjunto de assuntos do capítulo 11 ao capítulo 14. Culto, mulheres na adoração e a ceia do Senhor. É claro que esse contexto é impressionante como que as mulheres se assustam pela forma que Paulo fala aqui. Mas sem a compreensão do contexto, realmente é uma perspectiva completamente machista, né, nos dias de hoje. Mas há um contexto por trás de tudo isso, é o que nós vamos ver. Perceba que no versículo 2, o apóstolo Paulo começa elogiando a igreja, quando ele diz o seguinte: de fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. O apóstolo Paulo, ele discipulou aquela igreja com tudo aquilo que ele aprendeu, né? Ele aprendeu como apóstolo e então aquilo que ele aprendeu, ele compartilhou com a igreja, e ele está aqui elogiando a igreja porque ela tem cumprido e vivido aquilo que eles têm, aquilo que ele então os entregou. A tradição, o ensino dos discípulos de Cristo, então ele está repassando esses ensinamentos para aquela igreja, e por isso então ele está elogiando. Agora,
Do versículo 3 ao versículo 16, ele fala especificamente sobre o véu na cultura do mundo antigo, né? Corinto está na Grécia e naquela região existiam as religiões mais populares. Elas realizavam o chamado cultos de mistério, né? E esses cultos de mistério era frequentado somente por pessoas do sexo masculino. As mulheres, elas eram excluídas dessa programação nessas religiões. E o pano de fundo que está aqui é que as mulheres não precisavam de religião. Ou seja, as mulheres, elas eram sim oprimidas, elas eram excluídas e elas não tinham o devido valor. E a proposta do evangelho, né, é justamente trazer esse valor que todas as pessoas têm, seja homem ou seja mulher, né? Paulo então chega com essa boa mensagem, a mensagem do evangelho de Cristo, né, profunda e radical no seu conceito social de valorização à mulher. E em Cristo não há homem nem mulher. Todos têm sim o mesmo valor. Enquanto naquele contexto de Corinto existiam atividades religiosas em que as mulheres não precisavam participar, o Evangelho de Cristo vem dizendo que a salvação pertence a todos, tanto homem quanto mulher, quanto judeus, gregos. Então, o amor de Deus alcança a todos e nivela. Eu falei que o versículo 11 era um versículo chave, nós vamos ler ele agora. Diz aqui: no Senhor, todavia, apóstolo Paulo dizendo, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher, né? Agora existe um problema aqui. O problema é que as mulheres foram para um outro extremo na igreja de Corinto. Enquanto elas não tinham o devido valor em seu contexto, quando o evangelho chega, aquelas pessoas começam a se converter, elas começam a entender que elas também, as mulheres também têm o seu devido valor, mas aí um grupo de mulheres começou a ir para um lado extremo. E elas então começam um movimento de libertação das mulheres. E aqui é onde mora o problema. Hoje seria, poderíamos dizer que seria aplicado àqueles movimentos feministas, né? De que as mulheres querem absolutamente todos os direitos, mas nós vamos ver aqui o contexto exatamente do que se trata. Na Grécia, tanto os homens quanto mulheres, eles se vestiam de forma muito parecida, né? E o que diferenciava em seus trajes era justamente o véu da mulher. Agora, esse costume do véu era justamente para diferenciar o homem de mulheres. Agora, a mulher com o véu, ela era uma mulher honrada. Aquilo ali simbolizava profundamente naquele contexto uma mulher decente. A mulher que usava véu, ela era uma mulher honrada, decente, uma pessoa séria, uma pessoa comprometida, né? E somente as prostitutas e as sacerdotisas dos cultos pagãos que saíam sem véu. O problema é que as mulheres cristãs, né, ali da igreja de Corinto, queriam também toda essa liberdade. E Paulo então vem e traz a sua instrução na perspectiva do evangelho, mas dentro daquele contexto. O contexto local, ele não deve ser ignorado, né? Não significa que contribua para a salvação, porque nós sabemos que a salvação é mediante somente a crença em Jesus Cristo, né? Inclusive é tema da mensagem que eu vou falar no domingo próximo agora. Você precisa nascer de novo. Então, para uma pessoa ser salva, ela precisa de Cristo. Agora, dentro do contexto local, deve-se levar em consideração aquilo que comunica, né, para a sociedade em que nós estamos vivendo, que moramos, né?
sem véu no culto era o mesmo que uma mulher entrar no nosso culto nos dias de hoje, por exemplo, com traje de banho. Já pensou que desonra, que vergonha, né? E o véu, ele representava a honradez, a pureza, a honestidade, a submissão da mulher ao marido, né? A honra ao marido, a modéstia feminina. Então é por isso que as mulheres precisavam usar o véu, né? Mas o movimento da igreja é que elas queriam justamente banir o véu. Então Paulo afirma que elas estariam desonrando o marido e ainda a si mesmas, né? Então nós temos aqui 4 questões que Paulo trabalha para solucionar o comportamento das mulheres em um culto público. Todo esse contexto aqui está relacionado ao culto público. As mulheres queriam viver do jeito delas, livres, já que nós não precisamos usar véu, então nós não vamos usar os véus, o véu, né? Mas existe toda um significado para aquela sociedade as mulheres estarem com véu. Está com véu? Honra, né? Delicadeza, modéstia, né? O lado feminino, a submissão ao marido, a honra aos filhos, aos pais, né? E aí andar sem véu, prostitutas, né? Sacerdotisas dos cultos pagãos, a mulher imoral. É como se fosse hoje, gente, eu vou dar um exemplo muito claro. É como se fosse as mulheres que se vestem de forma indecente, com decotes extremamente exagerados. Aliás, eu não sei se existe decote que não seja exagerado, mas decotes, roupas extremamente apertadas, curtas, e ainda quer vir para o culto. Vem com tudo indecente, com tudo de fora, né? Como se fosse uma... Se deixasse, ia querer vir até com roupa de banho, mas uma roupa completamente indecente. A pergunta é, que mensagem aquela mulher estaria passando para a igreja? É no mínimo uma prostituta. Ou então é uma mulher indecente, uma mulher que não se preza. Então o véu simbolizava exatamente isso, o oposto da indecência. Então a mulher que usava o véu simbolizava ela trazia consigo a sua reputação, né, positiva, né? Mas o movimento da igreja era que as mulheres abandonassem tudo isso aí. Então Paulo traz 4 questões. A questão da submissão, a questão do homem, que é a glória de Deus, e a mulher é a glória do marido, nós vamos ver isso. A terceira questão, a interdependência do marido e da mulher. E a quarta questão, a questão da natureza. A primeira questão é a questão da submissão. Versículo 3 ao versículo 6. Deixa eu ler para vocês novamente. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça do homem e o homem o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza tendo a sua cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso que raspe o cabelo. Mas, se lhe é vergonhoso tosquear ao rapaz, então cumpre usar-lhe o véu. O que significa isso? A questão número 1 de Paulo aqui, que ele trabalha para solucionar o problema do comportamento das mulheres na igreja, no culto público, é a questão da submissão. Há uma ordem no reino de Deus. Essa ordem é Deus, Jesus, o marido e a mulher. Porém, a sequência aqui não é uma sequência hierárquica no sentido de inferioridade. Tanto que, preste atenção, Deus, depois vem Jesus, mas Jesus é o próprio Deus. O marido, depois vem a esposa, mas a esposa é como um marido. Porém, dentro das ordenanças de Deus, há
há uma forma de trabalho que Deus determinou e que Cristo se submeteu ao Pai e a mulher deve se submeter ao marido, que se submete a Deus, né? Então, aqui há, na verdade, uma igualdade, porém, papéis diferentes. Então, aqui, olha, não é uma submissão por inferioridade, como eu disse. Assim como Cristo e Deus são coiguais, assim também o homem e a mulher. No entanto, esta posição foi Deus quem escolheu e a mulher deve estar sujeita ao marido. Esta é a submissão dentro dos propósitos de Deus, né? Paulo compara Deus e Jesus como o homem e a mulher. Mas lembrando que Jesus é Deus, né? Então o homem e a mulher também são iguais, mas com papéis diferentes. O véu, neste contexto, era a segurança da mulher, para a mulher. Olha só os benefícios. O fato da mulher simplesmente andar com véu é como se fosse uma mulher decente com aliança no dedo. Aquele véu mostrava compromisso com a honra, compromisso com seu marido, se ela era casada. Mexer com ela era um grave risco para a pessoa, no caso um homem, mexer com uma mulher com véu, era um perigo para aquele homem, ou seja, o véu protegia a mulher por causa da sua decência, né? Mas sem o véu, elas estavam vulneráveis. Portanto, a orientação de Paulo é que se usasse o véu em público, né? Então essa é a primeira questão, a questão da submissão, porque era extremamente positivo o véu para a mulher dentro daquele contexto. A segunda questão é que o homem é a glória de Deus e a mulher é a glória do homem. Olha só o que diz o versículo 8. Diz o seguinte: porque o homem não foi feito da mulher e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. Aqui existem 3 argumentos, tá? Primeiro, o argumento da origem, para dizer que a mulher é a glória do marido, assim como o homem é a glória de Deus. O argumento da origem é que o homem não foi feito para a mulher, né? Como diz o texto aí no versículo 8. O segundo argumento é o argumento do propósito, versículo 9, né? Que Deus criou a mulher para o homem. É um propósito de Deus. E o terceiro argumento é o argumento dos anjos, versículo 10. Porque no culto público, os anjos estão conosco. Efésios, capítulo 3, versículo 10, vai falar sobre isso. A igreja está ensinando os anjos, afirma Hernandes Dias Lopes, o reverendo Hernandes Dias Lopes. Os anjos adoram a Deus cobrindo o rosto. Isaías capítulo 6, versículo 2 fala sobre isso. Eles adoravam a Deus, eles tinham 6 asas e uma das asas cobriam o seu rosto enquanto adoravam a Deus. Então por isso Paulo diz que as mulheres deveriam cobrir os seus rostos com o véu, por causa da autoridade que Deus tem sobre o marido e a autoridade que o marido tem em respeito, né? Elas deveriam cobrir em respeito aos seus maridos. Ou seja, para mostrar que o esposo tinha uma esposa decente, né? Então se usava o véu. A mulher sem o véu, dentro daquele contexto, significava que ela era uma mulher insubmissa ao marido, que não respeitava o seu marido. Hoje, meus irmãos, isso também é uma realidade, mas sem o véu. Mas através da postura correta, da forma da mulher se vestir, a honra de usar a aliança, né? O respeito do marido diante das pessoas, né? Não reprovar as atitudes do marido. Então, tudo isso é questão de honra. A mulher mostra uma decência, uma postura íntegra, né? Uma postura de fidelidade, de modéstia, e isso traz honra para o marido. Hoje em dia não se usa mais o véu, mas o princípio da honra e da decência permanece. A terceira questão é a interdependência do marido e da mulher, versículo 11 e 12.
No Senhor, todavia, nem a mulher, olha o versículo 11 aqui, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Enquanto Paulo aqui acima ele diz, né, a questão de que o argumento da origem, que o homem, que a mulher foi feita para o homem, aqui Paulo vai entrar com um argumento de que o homem nasceu da mulher. Ou seja, o homem precisa da mulher e a mulher precisa do homem. Fantástico isso, né? Essa interdependência, tanto do marido quanto da esposa. Porque tudo vem de Deus. Versículo 12. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. E aqui Deus então plana. Ele plana tudo, todos nós somos iguais. Mesmo que com papéis diferentes, todos nós somos dependentes uns dos outros, né? Funções diferentes, mas todos nós somos iguais em Deus. E a quarta questão é a questão da natureza. Deus fez macho e fêmea, né? Versículo 13 a 15. Julgai entre vós mesmos. É próprio trazer a mulher... é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que tratando-se de mulher é para ele era uma glória? Pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Ou seja, macho é macho, fêmea é fêmea. Hoje em dia, a questão do vestuário, por exemplo, existe a roupa unissex, né? E eu confesso que esse tempo atrás eu fui numa loja para comprar umas roupas para mim, já tem um tempinho, mas eu confesso que eu entrei na loja e saí, porque eu fiquei em dúvida, cara, isso aqui é roupa de mulher ou é roupa de homem? De tão apertado que tava, né? As estampas, as cores, o estilo de vestimenta. E aí o vendedor falou, não, isso aqui é de homem também. Então, a tendência, né, a luta social hoje é para que haja justamente essa unidade visual, essa igualdade, mas também na aparência. Porém, o apóstolo Paulo destaca aqui, nos lembra que macho é macho, fêmea é fêmea, né? Então, quando ele diz aqui sobre a questão, é honroso um homem ter cabelo comprido, versículo 14, né? Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para um homem usar cabelo comprido? Né? Por quê? Porque tradicionalmente ou culturalmente quem usa cabelo comprido é a mulher, né? Que substitui o véu, né? Simboliza ali a questão da honra, né? Então, a questão do vestuário, o papel do macho, o papel da fêmea, né? Os ministérios diferentes também dentro da igreja, e Deus foi quem fez assim, né? O seu propósito é que ambos devem ser diferentes, porque nós somos diferentes. Homens é diferente de mulher, né? Masculino é masculino e feminino é feminino. Então tá aqui essas 4 questões. E o princípio de Paulo aqui é justamente falar sobre a igualdade, né? Nós somos iguais, porém nós somos diferentes nas funções, nos papéis, e aprove a Deus estabelecer essas funções. E aprove a nós nos submetermos àquilo que a palavra de Deus tem a nos dizer, a nos instruir, e não questioná-la, né? Nós temos que nos submeter. No projeto de Deus, a mulher se submete ao marido, embora não ser inferior, não significa que ela é inferior ao marido, né? E o princípio da honra também, e no contexto de Coríntios, o véu é a forma de honrar a Deus, o marido, os pais e a igreja do Senhor. Trazendo para os dias de hoje, mulheres, sejam decentes no vestir, decentes no falar, decentes na postura, nas palavras, né? Na postura em relação a quando estiver com o seu esposo. Então, a postura da mulher
revela quem ela é. E a orientação de Paulo aqui é que a postura das mulheres precisam ser, num culto público, uma postura de honra e uma postura de decência. Ok? Tá bom, gente? Então agora nós vamos para a ceia do Senhor. A ceia do Senhor está entre os versículos 17 a 23. E aqui existem duas situações. A ceia como memorial, né? Mas existe também a ceia que era a festa do amor, ou a festa ágape. Era uma festa que a igreja primitiva celebrava, que tinha o objetivo de todos tomarem uma refeição juntos, né? Os ricos, os pobres, né? As pessoas independentes do status social, todos se reuniam, cada um trazia a sua refeição, e então essas refeições eram compartilhadas entre eles, né? Os pobres tinham o privilégio de saborear um alimento melhor trazido pelos ricos, e os ricos também em comunhão com os pobres, vivenciando ali o princípio da unidade, né, do amor, da koinonia. Mas Paulo traz um alerta que estava acontecendo aqui em Corinto. Perceba que no versículo 2 ele diz o seguinte: de fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Essas tradições, ensinos dos apóstolos, tá? Mas agora no versículo 17, que pelo menos na minha Bíblia aqui eles estão paralelos, né, em colunas diferentes, mas estão juntos. Olha o que diz o versículo 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo. O versículo 2 diz, de fato, eu vos louvo. E agora o versículo 17, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, mas sim para pior. Olha o que está acontecendo aqui. O apóstolo Paulo está dando um puxão de orelha, porque o que estava acontecendo aqui na celebração da festa ágape, que precedia o momento da ceia no culto público, presta atenção, dentro do culto público, gente, vamos tomar um cafezão da manhã todo mundo junto? Vamos. Os ricos vão trazer tudo de melhor, os pobres vão trazer aquilo que podem, e nós vamos então todos juntos tomar a ceia aqui. O problema é que começa a acontecer aqui uma divisão. A divisão era o seguinte: os ricos estavam chegando antes, se isolavam nos seus cantos, comiam e bebiam até se encher, e pior, embriagavam-se de tanto beber. Enquanto do outro lado, os pobres passavam fome, porque haviam pobres que não tinham nem comida em casa, e que aquele momento era uma oportunidade de refeição para eles. Os ricos chegavam antes, se isolavam, mandavam brasa no conteúdo que eles tinham trazido, enquanto os pobres ficavam isolados e às vezes até passando fome. E ainda depois de tudo isso, iam tomar a ceia do Senhor, aleluia. Então o apóstolo Paulo aqui vem e dá uma chibatada neles e falando, olha, por esses encontros aí eu não vos louvo, porque vocês estão se reunindo não para serem melhores, mas vocês estão sendo piores, por causa dessa postura que vocês estão tendo na festa ágape, nessa festa do amor, que isso se desfez com o tempo e não se celebra mais. Então, as três deturpações que estavam acontecendo aqui era que o culto estava centralizado neles mesmos, versículo 17, eles estavam se ajuntando para pior. O culto da igreja de Corinto era um culto antropocêntrico, estava sendo antropocêntrico, não mais um culto onde Cristo é o centro, nós vamos falar sobre isso. A segunda deturpação era justamente essa desarmonia, ricos de um lado, pobres de outro, status social estava dividindo a igreja. E a deturpação número 3, o perigo do cerimonialismo, ou seja, eles tinham o ritual da ceia do Senhor, o pão, o vinho,
o cálice e ali eles tomavam da ceia, mas estavam fazendo aquilo como simplesmente um ritual dominical. Faziam de conta que estavam ali tomando a ceia em memória de Cristo, ou seja, lembrando do sacrifício de Jesus da cruz, mas que na verdade era só fachada, era só um ritualismo onde todos acabavam perdendo as bênçãos espirituais reservadas para o momento da ceia. Nós vamos falar sobre essas bênçãos reservadas, tá? Que tem a ver com a autoavaliação, a oportunidade que você tem de crescimento. Eles estavam sendo snobs, né? As indiferenças sociais para depois então tomarem a ceia do Senhor, orgulho, soberba, insensatez, né? Embriaguez e depois a petulância de celebrar a ceia do Senhor. Estavam se entregando aos excessos, bebidas, glutonarias e estavam, na verdade, se reunindo para pecar, desprezando assim a igreja do Senhor e envergonhando os pobres. É lógico que Paulo não ia deixar barato, né? O apóstolo Paulo não ia deixar isso impune. Ele então chamou a atenção, enquanto a igreja, por um lado, estava sendo motivo de louvor, né, por Paulo. Então, neste quesito de ceia do Senhor, no culto público, a igreja estava em falha. Qual é o significado da ceia do Senhor? A ceia do Senhor tem como centro a cruz de Cristo, né? O objetivo da ceia do Senhor é lembrar do sacrifício de Jesus. Quando participa da ceia, quando nós participamos da ceia, você olha para trás. E quando você olha para trás, você tem que olhar para a cruz de Cristo, né? A igreja precisa lembrar da sua morte e não dos milagres de Jesus. A igreja lembra por que Cristo morreu para os nossos pecados. Ela lembra como Jesus Cristo morreu, quando toma o cálice, quando come do pão, lembra que Jesus foi crucificado. E a igreja lembra por quem Cristo morreu, né? Então a ceia tem estes benefícios. Quando tomamos a ceia, participamos da ceia do Senhor, nós olhamos para a cruz de Cristo, lá atrás. Mas também quando participamos da ceia, nós olhamos para frente. Diz o versículo... Deixa eu ler aqui o versículo 24, quando olhamos para trás, quando diz aqui, fazer isto em memória de mim. E o versículo 26, quando participamos da ceia, nós olhamos para frente. Diz aqui, porque todas as vezes que comer deste pão e beber do cálice, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha. Então Jesus voltará. Então quando tomamos da ceia do Senhor, nós temos o privilégio de lembrar de que o nosso Senhor voltará para nos buscar. Louvado seja Deus. Quando tomamos a ceia do Senhor, nós também olhamos para dentro de nós. Olha o que diz o versículo 28. Examine-se, pois, a si mesmo. Isso é olhar para dentro, né? Você examina... Gente, isso aqui, presta atenção nisso aqui, olha. Isso aqui é importante. Também, é importante também. Quando você olha para dentro de si, examine-se, pois, a si mesmo. O apóstolo Paulo diz, examine-se, pois, a si mesmo e depois coma. O que significa isso? É que a ceia, nós não devemos fugir da ceia por causa do pecado. Pelo contrário, nós devemos fugir do pecado por causa da ceia. Ou seja, a ceia é um culto de reconciliação com Deus. É um culto de restauração. Se você está em pecado e no momento da ceia você olha para dentro de você, você olhou para trás e lembrou da cruz de Jesus. Você olhou para frente e o seu Senhor voltará. E quando você olha para si, você olha e observa... Deixa eu abaixar minha cadeira aqui. Aí. Você observa que há pecado, que você está vivendo na prática do pecado, então você tem a oportunidade de reconciliar e tomar da ceia. Tomar da ceia do Senhor. Agora, não pode ser uma decisão falsa ou uma decisão mascarada, onde eu estou fazendo isso para as pessoas verem que está tudo bem. Examinar-se a si mesmo não é você
no momento da ceia, esse autoexame é pessoal. Não é você no momento da ceia ficar ali assim, aquela pessoa não tomou da ceia por quê? E aquele outro ali não... Não, o exame é pessoal, tá? Então você precisa... não fuja da ceia por causa do pecado, pelo contrário, fuja do pecado por causa da ceia, tá? Porque a ceia é uma oportunidade de reconciliação com Deus. E por último, quando você toma a ceia, você deve olhar ao redor de você. Versículo 33 e 34, no contexto da festa do amor, nós podemos trazer os princípios. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Lembra que eles estavam chegando antes, os ricos, e mandando ficha? Bebendo, comendo? Não, Paulo fala, esperai uns pelos outros. Versículo 34, se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para o juízo. Quanto as demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Ou seja, qual é o princípio aqui? O princípio é, quem não está mais aqui perto de nós? Eu vou tomar a ceia do Senhor. Eu preciso olhar ao meu redor. Quem é que não está mais vindo à igreja? Será que tem alguém atrasado para a ceia do Senhor? Será que tem alguém faltoso na ceia do Senhor? Não seria uma oportunidade para eu lembrar destes irmãos e entrar em contato? Porque deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou falar pessoalmente, pastor Paulo Sérgio possivelmente tem a sua perspectiva também, as suas dificuldades, mas... Gente, pastorear uma igreja de 800 membros não é tão simples. E de lá de cima, quando nós estamos no templo, nós observamos as pessoas. E nós não lembramos com facilidade das pessoas que não estão presentes. Quando eu sinto falta de alguém na igreja, nesse ponto que eu quero dizer que é pessoal, quando eu percebo que a ausência de alguém na igreja, e eu mando uma mensagem, procuro saber como que a pessoa está, já se passaram de 4 a 8 semanas. Entenderam? Agora, se você tem um parente que vem na igreja, mas não está vindo mais, na primeira, segunda semana você já é possível você perceber a ausência. Talvez um irmão que sempre senta perto de você, ou uma irmã, onde está o meu irmão? Então, a ceia do Senhor eu tenho a oportunidade de olhar as pessoas que estão ao meu redor. Amém? Ficou claro? Agora, quais são os perigos da ceia do Senhor? Tem perigos também. Versículo 27 diz o seguinte: por isso aquele que come o pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue. O primeiro perigo é participar de ceia do Senhor indignamente. O que significa isso? Indignamente na forma doutrinária, por exemplo, eu não sei o que significa o cálice, eu não sei o que significa o pão, eu não sei o que significa a morte de Cristo, né? E isso eu não levo em consideração se eu estou em pecado ou se eu não estou. Aqui há um perigo, porque a ceia do Senhor ela é espiritual também. Ela não confere graça, como nós cremos, né? Porque a ceia do Senhor é um memorial, é uma lembrança, né? Tanto da volta de Jesus, tanto lembrança de que Jesus veio, como Jesus voltará. Um autoexame e observar as pessoas ao nosso redor. Porém, se eu faço a coisa, se eu tomo a ceia do Senhor, né, sem saber o que significa a ceia, sem conhecer o sacrifício de Jesus, ou se eu estou em pecado, se eu não estou e não estou nem aí, isso aqui é um perigo. Porque aqui diz que nós seremos réus. E o que significa isso? Quando você toma a ceia do Senhor, ou você está debaixo dos benefícios do sangue de Jesus, ou você está debaixo dos prejuízos do sangue de Jesus. Que prejuízo é esse? O sangue de Jesus derramado na cruz, ele tem poder de salvar, mas ele também tem poder de condenar. A instrução de Paulo aqui
né? Ou nós estamos na posição de quem crucificou Jesus, ou nós estamos na posição de quem foi perdoado por Jesus. A orientação de Paulo não está relacionada à salvação, mas sim à condenação do mundo, a forma que Deus julgará o mundo. Então, pelo que parece aqui, nós passamos para o lado de lá. Não assim perdemos a salvação, mas a punição pela irreverência, pela irreverência da ceia, né? Então existe este lado espiritual da desonra que não deve acontecer, né? Então o primeiro perigo é a participação da ceia indignamente, e a segunda é participar da ceia sem discernimento, versículo 28 a 30. Examine-se, pois, a si mesmo, então coma do cálice, do pão e beba do cálice. Pois quem comer e beber sem discernir, come e bebe o juízo para si. Eis a questão, porque há entre vós fracos, doentes e alguns morrem, né? Então discernir o corpo, existe o corpo físico de Cristo, participar da ceia sem discernimento, né? Nós precisamos discernir o corpo físico de Cristo e o corpo místico de Cristo. O corpo físico de Cristo é entender que Cristo, o sacrifício de Jesus, ele foi substitutivo. Nós estamos falando do corpo físico de Jesus. Na ceia do Senhor, nós lembramos do corpo físico de Jesus, o pão e o cálice. Agora, o corpo místico de Jesus é a igreja, né? Os nossos irmãos, e vir para a ceia e desprezar o meu irmão, né? Pessoa que você não ama, pessoa que você não serve, irmãos que você não cuida, não zela. Se você participar da ceia desta forma, você está participando de forma indigna. E por último, terceiro perigo, participar da ceia sem o auto-julgamento. Meus irmãos, o auto-julgamento, ele é essencial na vida cristã. Nós não podemos ser um frouxo no nosso auto-julgamento. Se nós estamos em pecado, nós precisamos reconhecer. Nós precisamos ter, com perdão da palavra, que nós temos que ter vergonha na cara. Quando estamos vivendo em pecado, se estamos vivendo em pecado, nós temos que ter vergonha na cara. Me perdoem a expressão. Mas o momento da ceia é um momento do auto-julgamento. Será que eu estou tomando a ceia do Senhor de forma digna, de verdade? Ou será que eu estou brincando com as coisas de Deus? Será que eu estou sendo digno no sentido de integridade, de santidade, de busca sincera pelo Senhor? Ou estou aqui simplesmente fazendo as coisas de qualquer jeito, com relaxo? Estou fingindo que está tudo bem, estou fingindo que estou vivendo longe do pecado, estou fingindo que está tudo bem no meu casamento, fingindo que estou em comunhão com a igreja, ou não. Então, nós não podemos ser frouxos com os nossos erros. Nós não podemos ser coniventes com os pecados, com os nossos próprios pecados. Assim, não será condenado o mundo, né? Precisamos julgar a nós mesmos para não sermos então condenados com o mundo. A disciplina de Deus e a correção de Deus da mesma forma como ele tratará o mundo. Então, para encerrar, meus irmãos, as 3 perguntas de Paulo para nós hoje, né? Estão vocês desonrando a autoridade de Deus, né? Para as mulheres, estão vocês desonrando a autoridade de Deus e a de seus maridos pela sua forma de trajar nos cultos, pela sua postura nos cultos? A esta primeira parte desse capítulo 11, que é uma palavra direcionada para as mulheres. Como é que você está? Você é uma pessoa do véu ou você é uma pessoa sem o véu? Ou seja, você é uma pessoa decente, uma pessoa que honra a si mesma, honra ao Senhor, honra os seus filhos, os seus pais, honra o seu marido com a postura, com a decência, com seus trajes, ou você é motivo de vergonha? Porque você tem vestido indecentemente, tem explorado a sensualidade. Esta é a primeira palavra. Primeira pergunta do apóstolo Paulo. A segunda pergunta é para a igreja. Nós estamos desprezando a igreja de Deus?
Estamos desprezando a igreja de Deus com a maneira que estamos tratando os nossos irmãos? Será que eu estou considerando os meus irmãos? Ou será que eu estou chegando primeiro, comendo e bebendo do meu jeito, isolado no meu cantinho, só fico junto com os irmãos que gostam de mim, com os irmãos que eu tenho mais afinidade? Ou será que eu estou honrando a Deus na comunhão única, né? Na comunhão uníssona do corpo de Cristo? Na igreja não deve haver divisões. E quando há divisão, nós menosprezamos a Deus. E a terceira pergunta: estamos discernindo o corpo de Cristo quando participamos da ceia do Senhor? Quando eu tomo a ceia do Senhor, eu realmente me lembro do sacrifício de Jesus e de que o meu Senhor voltará para buscar a sua igreja? Quando eu tomo a ceia do Senhor, eu estou olhando ao meu redor, lembrando dos meus irmãos que estão faltosos, não estão no nosso meio? Então estas são as 3 perguntas de Paulo em que eu encerro o nosso estudo. Amei esta lição, bastante profunda mesmo, e que fica de lição para a Igreja de Cristo. Que o culto que estamos prestando, estamos oferecendo a Deus, seja melhor, e não como o versículo 17. Nisto, porém, vos escrevo, não vos louvo por quanto vos ajuntais, não para melhor e sim para pior. Livra-nos, Senhor, disso. Livra-nos em nome de Jesus. Livra-nos, Senhor. Nós queremos nos ajuntar para o melhor. Então, neste tempo de distanciamento social, é uma oportunidade de revermos como nós estávamos nos reunindo e como eu estarei me preparando para o próximo encontro, para a próxima ceia do Senhor, né? Estamos sendo honrosos, né? Então aqui nós precisamos oferecer a Deus o melhor, sermos amorosos, honrosos, em harmonia com os nossos irmãos e com reverência e integridade ao nosso Deus. Amém. Graças a Deus por esse estudo profundo. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe e eu quero orar antes de encerrarmos, tá? Conte comigo, me procure pelo WhatsApp, pode deixar o seu comentário por aqui, que na oportunidade a gente vai responder, tá bom? Vamos orar. Te louvamos, ó Deus, por este estudo, pela instrução da tua palavra sobre a nossa decência, a nossa honra como pessoas no culto público na igreja do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos a sermos luz no meio da tua igreja. Que o culto público seja, ó Deus, motivo de testemunho para o mundo da igreja do Senhor nesta terra. Ajuda-nos, Senhor, a sermos cada dia mais honrosos com as coisas do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe vocês. Um abraço. E o desejo do meu coração é que Deus possa ter edificado a cada um de vocês. Tchau, tchau.